Aí, pergunta para esse querido que está do seu lado, fala, você está feliz essa noite? Amém. Agora você pergunta de novo, seu coração está aberto? Sua mente está aberta para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor quer fazer? Amém? Grandes coisas o Senhor quer falar e fazer nessa semana inteira. O Senhor está nos dando ferramentas. Amém, queridos? Ferramentas, guarde isso na sua mente, no seu coração. O Senhor está nos dando ferramentas para cumprir a grande comissão dele, como está escrito lá em Mateus 28. Amém? Para nós irmos, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então o Senhor está nos dando ferramentas nesses dias. E assim como o bispo falou ontem, ouviremos muito esse ano de governo, muito sobre as 7 esferas de influência, muito. Por quê? Porque o Senhor quer fazer de você um influenciador para o reino dele. Amém? O Senhor quer fazer de você, quer colocar tudo aquilo que ele já entregou, está aí dentro de você. Ele quer que você coloque para fora, e é nesse ano. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí? Amém, amém. Eu gosto quando responde, tá bom? Dá um glória a Deus aí, pode levantar, pular, bater palmas, vocês que sabem, mas eu gosto de saber que a igreja está aqui comigo. Amém? Bom, e hoje nós vamos falar sobre a esfera da família. Esfera da família. Esfera de influência da família. A esfera mais atacada. O lugar mais atacado de todos os tempos. Você tem dúvida disso? Eu quero perguntar se você tem dúvida. Porque se você tem dúvida, eu vou te provar na Bíblia e também nos fatos, nos acontecimentos de hoje em dia. É só você olhar para o seu lado que você vai ver que a unidade familiar está nitidamente sob ataque. De todas as áreas. De todas as áreas. Nós temos vivido tempos de rupturas familiares. Quantos aqui conhecem alguém que quebrou uma aliança ao seu redor, ou muitas vezes até dentro da sua própria família? Levante a mão. Quebras de aliança, rupturas familiares, desonra, muitas coisas. Atualmente também nós temos visto muitas doenças. Quantos viram aí um grande crescimento que antes não tinha? Parece, nossa, eu não via isso tudo de depressão, ansiedade, sumiu o autismo, TDAH, um monte de doença psicossomática aparecendo no corpo, de crianças a adultos. Você sabia que já tem sido descoberto crianças com 4 meses com depressão? 4 meses. Sabe qual a causa disso? Pergunta para esse querido do seu lado, sabe qual a causa disso? Ataque sobre a família. Ruptura familiar é a causa de tudo isso. Tudo. Fora e dentro da igreja. E eu queria que vocês abrissem lá em Malaquias 4. Nós vamos ler os 5 e os 6. Essa é a última palavra antes de finalizar o Velho Testamento. E isso é uma profecia, algo que foi deixado para nós, a esperança para nós. Fala, existe ruptura, mas existe esperança. Amém, queridos? E a esperança foi dada a mim e a você, a sua família. E a palavra diz, lá em Malaquias 4, 5 e 6, diz assim. Lembrem-se, aqui o 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos,
e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém, igreja? Existe uma palavra aqui, e o Senhor dizendo para nós aqui, olha só, antes que venha o terrível dia, antes que venha esse dia terrível, que vai ser terrível para aqueles que não creem, para aqueles que estão perdidos, o Senhor vai enviar o espírito de Elias. Sabe o que é o espírito de Elias, querida? É uma unção profética que converte os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, que entendem que, ei, a minha família faz parte da grande comissão que vai anunciar a volta do meu Salvador. Que entende, sabe o quê? Que eu preciso colocar a minha família dentro da arca. Que eu não posso deixar com que os meus filhos e todos que estão ao meu redor se percam. E eu não sei você, mas o Senhor, nós vemos aqui no Cisano, no Hortências, mas nesse último ano, um monte de homem que nasceu. Um monte de sacerdote que nasceu. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor precisa de famílias muito bem estabilizadas, que vai dar origem a filhos sacerdotes que governarão essa terra. É sobre governo que nós estamos falando. E é sobre a sua família. A sua família precisa gerar governantes para essa terra. Mas antes de gerar governantes, nós precisamos olhar que ainda existem rupturas. E infelizmente dentro da igreja, para ir para fora, nós precisamos sanar as rupturas. Então, fora e dentro da igreja, os corações dos pais não estão se convertendo aos filhos. E o coração dos filhos não está convertendo aos pais. Por que, igreja? Por quê? Por que os pais não têm voz mais? Por quê? A família está sob ataque. A família está sob ataque. Eu queria que nós abríssemos lá em 2 Timóteo 3. Nós vamos ler do 1 ao 4. Mas negando o poder dela. Fique longe até aqui. Até mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aqui, queridos, nós temos um alerta aqui. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele fala, porque os seres humanos serão tudo isso. Quanto já vem tudo isso acontecendo hoje aqui? Você consegue olhar ao seu redor e ver? Ou você consegue olhar dentro de você e falar, Senhor, eu vejo tanta coisa disso de mim, mas por favor, tem misericórdia e me transforma, Espírito Santo. Queridos, nós já estamos nos últimos dias. O Senhor está à porta. E esses dias eu lá no meu pai, né? Ele falou assim, se você fosse Jesus, se você fosse Deus, você acha que ele queria que Jesus voltasse? Aí eu falei, não. Por quê? Ué, por quê? Porque tem muita gente ainda para ser salva. Mas e você? Você quer que Jesus volte? Eu quero, porque está difícil demais. Porque nos últimos dias são tempos difíceis, igreja. Mas o papel de acelerar, como diz lá em Apocalipse, apressando e esperando a volta do nosso amado, é meu e seu. Só que existe uma questão aqui. Nós estamos nos últimos dias, mas falta, sabe o quê? A igreja se levantar no espírito de Elias para trazer a vontade do Senhor para as famílias. Falta a igreja entender, e a minha oração hoje foi, Senhor, que nós estejamos todos com a mente aberta para entender aonde eu preciso acessar.
para que eu venha me mover no espírito de Elias. Iniciar esse ano de governo com autoridade e começar a me mover em autoridade, primeiro dentro da minha casa e depois fora. Querido, começa dentro da sua casa. É dentro da sua casa. A primeira definição no dicionário de família é pais e seus filhos. E eu coloco a primeira definição, sabe por quê? Porque essa definição ela foi mudada. Quem mudou? Alguém a quem foi dada autoridade para. Mas não é alguém que tem autoridade do espírito profético de Elias dos últimos tempos. E aí eu te pergunto, por quê? Se a igreja não está tomando posse dessa autoridade, é porque existe um principado agindo e determinando o que é e o que não é mais uma família. E nós precisamos entender isso. Enquanto a igreja não toma posse, outros vão tomar posse. E muitas vezes eu me questionei, sabe, queridos, aquela passagem, porque vocês, não serão cauda? Eu falei, mas Deus, cadê o povo crente aí, milionário, que eu não vejo? Vocês serão cabeça. Cadê, Senhor, os prefeitos? Cadê? Aonde estão as pessoas que serão cabeças cristãs e nós não vemos? Aonde estão, queridas? Falta um posicionamento da igreja em tomar esse cajado de autoridade. E uma das esferas que nós precisamos entender, e eu acredito que é a base, sabe por quê? Porque todos aqui estão inseridos em uma família. Talvez, querido, essa não é a esfera que você vai atuar o tempo todo, mas na sua família você precisa tomar posse e declarar: olha só, eu tenho o espírito profético de Elias, e na minha família vai haver conversão, vai haver restauração, porque existe autoridade do Senhor sobre mim. Nós estamos vendo, sabe o que, queridos? Rupturas de aliança, e a igreja está perdendo a autoridade. As pessoas estão olhando para fora, ouvindo conselhos de fora. Por quê? Porque a igreja tem perdido cada dia mais a autoridade, mas não vai perder mais. Amém, igreja? Quantos aqui estão dispostos, assim como a bispa falou aqui, nós vamos tomar posse da autoridade, do cajado, daquilo que o Senhor já entregou para nós. É sobre mim e sobre você, igreja. É sobre nós. Nós precisamos arregaçar as mangas, assim como a bispa falou. E qual é o primeiro passo, pastora? O primeiro passo é você se posicionar em oração. Não adianta você chegar lá esperneando, gritando: a partir de hoje eu mando nesse lugar aqui. Se você nunca se posicionou em autoridade no Senhor, vai dar ruim. Oração. Não estamos falando aqui de força, de guerra na carne, porque nós que somos cristãos, nós não lutamos na carne, amém? Nós guerreamos contra espíritos e dominadores desse mundo, e nós só vamos ganhar no momento que nós dobrarmos os nossos joelhos e começar a reivindicar a nossa casa, a nossa família, a autoridade que o Senhor nos deu. Você vai entrar na sua casa como um homem de autoridade, como uma mulher de autoridade. Se o seu filho não te ouvir, ele vai te ouvir. Sabe por quê? Porque é a autoridade do próprio Cristo, e Ele garante na palavra. É tempo de tomarmos as rédeas, igreja, no Senhor. O Senhor criou a família. A família e a moralidade do Senhor são a base para uma sociedade saudável. É simples assim. A moralidade do Senhor, a família, a estrutura familiar é a base para uma sociedade saudável.
Eu separei até uma pesquisa. Dá meu celular, por favor, pastor Rafa. Uma pesquisa sobre violência. Estatísticas de violência. Porque quando eu entrei na faculdade, eu falei, Senhor, mas qual que é a solução disso tudo? Fui fazer psicologia e falei, nossa, eu acho que tem jeito mesmo não. E comecei a estudar. E um belo dia, estudando as psiques, disfunções psicológicas, eu olhei e falei, Senhor, eu entendi tudo. Tem esse monte de doença para eu estudar. Tem esse monte de disfunções psicológicas, doenças emocionais para eu estudar. Porque existe ruptura familiar. O Senhor criou tudo perfeito. O nosso Deus, Ele é perfeito. Ele criou tudo perfeito. E a família é o sistema perfeito. E na faculdade, né, a gente sempre falava assim, olha, para a criança crescer, ela precisa ouvir não. Para a criança da gente, ela precisa ouvir não. E eu entendi que a família é o núcleo perfeito para as pessoas virarem gente. Agora, a ruptura familiar, a falta de vínculo, a falta de afetividade, a falta de investimento emocional, sabe o que ela faz com o ser humano? Leva o ser humano a parecer cada dia mais com bicho. Com bicho. As estatísticas sobre criminalidade humana indicam de forma surpreendente que lares destruídos são a maior influência sobre aqueles que se tornam contrários à lei, os infratores. São também maiores contribuidores para o uso de drogas, atividades sexuais ilícitas, incapacidade para manter o emprego lucrativo, condenação à prisão e muitas outras doenças. Isso tudo por conta da quebra, por conta de uma disfunção familiar, por conta, sabe do que é a igreja? Da igreja não ter tomado o governo daquilo que foi dado para ela. Da igreja não ter olhado e falado, peraí, aqui não. Família é comigo. Vocês podem falar o que vocês quiserem lá fora, mas família não. Família foi o meu Deus que criou. É a base da sociedade. E aqui não. E queridos, é sobre esse posicionamento que nós precisamos estar colocando para fora nesses dias, esse ano de governo. É não aceitar aquilo que vem sendo imposto para nós. Aquilo que vem sendo imposto por demônios. Que querem destruir a sua família, querem destruir a sua alma, querem destruir o seu psicológico desde quando você é pequeno. Os demônios estão trabalhando a sua vida inteira, sabe para quê? Para destruir a sua família, para destruir a sua vida, porque eles entenderam que se destruir a família acaba tudo. E hoje nós estamos entendendo que se eu tomar a autoridade que o Senhor me deu na minha família, querido, você vai ver o que vai acontecer. Essa sociedade, você vai ver o que vai acontecer. Os pais, o coração dos pais se convertendo aos filhos, o coração dos filhos se convertendo aos pais, pessoas chegando, se alinhando, famílias sendo reestruturadas, reorganizadas, alianças sendo refeitas. Querido, isso é a autoridade do céu para nós. É isso. O Senhor quer que a gente tome o cajado. Em nome de Jesus. Então existe uma correlação. Você pode olhar. Quanto maior a criminalidade daquele bairro, mais você vai ver famílias em ruínas. Mais você vai ver pais
ausentes. Eu vi algo incrível esses dias. Eu falei, meu Deus, por que o inimigo está entrando tanto nas famílias e destruindo principalmente a figura paterna? Uma estatística diz que uma criança que nasce em um lar cristão, em que a mãe é cristã, a probabilidade dela seguir nos caminhos do Senhor o resto da vida é 17%. Só 17%. Agora a criança que nasce em um lar cristão, em que tem um pai cristão, sabe qual é a probabilidade dela seguir no caminho do Senhor o resto da vida dela? 90%. 90%, querida. É discrepante, mas o inimigo está atacando a cabeça dos pais, dos maridos, dos sacerdotes. E nós precisamos entender o movimento espiritual, querido. Não é só a nossa vidinha ali, eu vou acordar hoje, vou levar meu filho para a escola e tá tudo bem. Não é isso. Nós precisamos governar, entender que a autoridade do Senhor está sobre a nossa vida e a nossa casa. Maridos, vocês têm autoridade. Ter autoridade no Senhor, para gerir o seu lar, para cuidar do seu filho, para disciplinar. A palavra de Deus fala que o pai que ama, ele disciplina, em Provérbios 3:17 ou 18. E eu vou falar um pouquinho mais à frente daquilo que acontece na alma de uma criança quando ela é abandonada. Porque a falta de disciplina, ela também é entendida como abandono. A falta de você olhar para uma criança e falar, olha, você não pode fazer isso, é um abandono. E é muito sério. Então, querido, quando a família ela se desintegra, a ordem na sociedade, ela também vai se desintegrar. E a gente tem visto. O feminismo, ele surgiu com uma ideia muito legal. De colocar as mulheres no mercado de trabalho, dar chance para elas. Mas o feminismo hoje, ele existe para uma coisa. Para diminuir homem. Para dizer que você pode abortar crianças. Que você pode fazer o que você quiser, querido. Não é sobre isso a Bíblia. Você não pode. Você não pode fazer o que você quer da sua vida, do seu corpo. Não, porque você tem um Deus. E eu sou uma mulher empoderada pelo Espírito Santo, submissa ao meu marido. E é sobre isso. Eu sou uma prova. Por quê? Eu cresci em um lar evangélico. Cresci em um lar cristão. E quando eu me casei com as mulheres, o desprezo pelo homem, o desprezo por ter filhos, não tem importância. Por quê? Porque você pode ser feliz, filho dá trabalho. Querido, família é projeto de Deus. E eu falava, eu não sei se eu quero ter filhos, até que Deus me deu uma martelada. Você não entendeu nada do que é família. Você não entendeu nada que os seus filhos farão diferença nessa terra. Você está pensando só em você. Foi o que ele falou para mim e era a maior realidade. Eu só pensava em mim. E quando eu entendi que os meus filhos, queridos, fariam grandes coisas nessa terra, eu passei, ao invés de rejeitar, porque a nossa boca tem poder, eu parei e eu comecei a orar por eles, sem estar grávida, sem nada. Eu falei, Senhor, então o Senhor manda. Eu quero filhos missionários. Eu quero filhos que vão fazer diferença. É isso que eu quero. E eu entendi. Queridos. Isso é propósito de família. Não é para você desfrutar com o seu marido só para o seu prazer, não. Isso não é.
Não é isso não. Nós precisamos doer por conta do propósito do Senhor. E as pessoas acham que eu vou casar e vou ser feliz para sempre, só eu e meu marido, vamos viajar, curtir, né? Amantes de si mesmo, meu Deus. Querido, família é propósito para o reino, para o Senhor. E é por isso que nós precisamos retomar essa autoridade que o Senhor deixou para nós, de educar, de discipular os nossos filhos, nossa família, de ser mulher sim, submissa ao marido, aquilo que o Senhor entregou para o seu marido. É sobre isso. Nós precisamos, com urgência, retomar o cajado. E ela é representada por uma nação citada aqui. E nesses 7 dias você vai aprender um pouco sobre isso. E nós vamos ver porque é tudo aquilo que o Senhor abomina. Amém, queridos? Diz assim: quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, as 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam alianças com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem suas filhas, os seus filhos, aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa Ele os destruiria. O Senhor, Ele dá uma ordem aqui, fala: olha, muitos já foram expulsos daqui, mas existem 7 nações, 7 nações, 7 povos que eu vou expulsar. Mas quando vocês chegarem, estiverem na frente deles, eles são maiores que vocês. Mas eu vou dar uma ordem para vocês não fazerem alianças com esses povos, porque o Senhor abomina tudo que eles fazem. O Senhor abomina tudo. E o Senhor fala: olha, destruam totalmente. E existe uma relação, querido, desses povos com as 7 esferas que nós vamos estar estudando durante essa semana e todo esse ano de governo. E uma das 7 esferas é o seu campo de atuação. E a esfera da família, ela é representada pelos jebuseus. E o que é isso? Mas como assim, pastor? Como assim? Através, querido, desses povos, nós vamos entender como o inimigo age para destruir, para tocar essas esferas. Porque se a igreja não tomou essa esfera ainda, é porque ela está na mão do inimigo. Então, Jebuseus, sabe o que significa? Jebuseus significa lugar pisoteado, lugar de rejeição. Olha isso. Sabe qual é a porta para o inimigo entrar nas famílias? A rejeição. Demônios plantando rejeição desde a infância. Durante toda a vida, você vai ver setas sendo lançadas. A rejeição é o principal inimigo, é o nosso principal inimigo na área de família. E nós fizemos no ano, de 2023, o quê? Paternidade. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser curados da rejeição.
O inimigo passa o tempo todo lançando rejeição, deturpando a família, rompendo alianças. Rejeição paterna. Sabe o que gera rejeição paterna? No menor nível, insegurança. Porque a função de um pai é dar segurança para o filho. Falar, pode ir lá que eu estou aqui. Pode ir, você consegue. E aí nós vemos um monte de pessoas inseguras, com medo, não saem do lugar. E o inimigo já lançou essa rejeição lá atrás, sabe por quê? Porque ele não quer que você tome posse da autoridade que o Senhor já te deu. Mas, querido, existe um pai que já determinou que toda rejeição da sua vida, ela é lançada por terra, porque o Senhor te cura. E quando eu entendo isso, sabe o que eu faço? O Senhor me usa para curar outros. Isso é tomar posse da esfera da família que o Senhor colocou na minha mão. Pode ir, porque o Senhor é o seu pai. Outra coisa que a rejeição paterna causa: homossexualismo, na maioria dos casos. Perversão sexual. Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes, aquele rapaz foi rejeitado quando era pequeno. E aí vai passando a vida dele. Tudo que ele não quer. Ele começa a enxergar a mãe. Ele quer que ele seja como a mãe. Porque tudo que ele não quer é ser igual ao pai. E isso é inconsciente. Não é porque a pessoa quer, não. Mas a ferida emocional foi tão grande, a rejeição foi tão profunda, que ele se fecha. E eu não quero nunca me parecer com aquele homem que me rejeitou. Então eu me espelho na minha mãe. E aí eu começo a ter. E aí, espíritos malignos, demônios, começam a investir nessa criança. E aí essa criança vai começar a ter o quê? Pensamentos homossexuais, desejos homossexuais. Porque inverteu. O inimigo enfiou ali uma ruptura, uma rejeição tão grande na alma, que ocasionou isso. E na mulher é a mesma coisa, também acontece. Muitas vezes também, querido, sabe o que acontece? Sabe aquela pessoa que você não pode falar nada, que a pessoa já espana, sai, fecha, grita. Aquela pessoa, você tem que ir lidando assim, você tem que trocar todas as palavras assim, né? Você vai falar A, você fala a mansidão em pessoa, assim. Coloca 20 vezes a dose de mansidão para você conversar com essa pessoa. Você tem que ir tão devagar. Essa pessoa foi muito rejeitada. Então hoje ela não suporta ser rejeitada inconscientemente. Então a qualquer fagulha de rejeição, ela vai te atacar e vai embora. Porque ela não suporta a rejeição na vida dela. Tamanha rejeição, tamanha carga de rejeição que recebeu durante a vida, pelos pais. E eu falei da depressão de 4 meses, por quê? Porque a rejeição, ela é sentida desde a gestação. Desde a gestação. E existe algo que o inimigo, querido, faz, que é o mais fatal. É a rejeição num ponto tão terrível, que o pai e a mãe desejam a morte de uma criança e matam uma criança, o aborto. Essa é a rejeição em estado máximo, onde o inimigo vem e ceifa vidas.
E sabe qual é o principado que atua na esfera das famílias? Baal. E o principado, querido, para servir Baal antigamente, olha que interessante, era necessário você servir Moloque. Por quê? Porque para servir Moloque, sacrificava-se os filhos. E Baal, você só podia chegar para servir ele se você sacrificasse filhos, a sua família. E é por isso que Baal é o principado que atua na esfera das famílias. Só que muitas vezes a gente fala sacrifício, meu Deus, porque nós não vemos tão comumente, apesar de acontecer. Mas eu quero abrir seus olhos, sabe por quê? Porque pais e mães têm sacrificado seus filhos por pensarem em si mesmos. Eu vou ser feliz, eu vou quebrar minha aliança porque eu mereço ser feliz. Eu vou embora. E não tem a mínima noção do que está causando na vida de um filho. Sabe o que é sacrificar? Pergunta para esse irmão que está do seu lado, só para a gente quebrar um pouco o gelo aqui. Sabe o que é sacrificar? Sacrificar é entregar. E nas mãos de quem as famílias têm entregado os seus filhos? Hein? As escolas, ao sistema escolar de ensino, que nós sabemos que tem muitos e muitos e muitos infiltrados do inimigo lá. Moloque. Eu tenho a minha cunhada, ela é professora, ela fala, as mães entregam os filhos lá? Não tem um tempo de educar. Quando volta a creche, fala, nossa, graças a Deus, não aguentava mais esse menino em casa. Não é? Porque educar dá trabalho. Mas é a função que o Senhor colocou nas nossas vidas. Sacrificam os filhos, sabe aonde? Essa vai doer, igreja. Nas telas. Internet. Toda vez que o Samuel assiste, ele não assiste muito desenho, é meia hora no máximo, assim, de 2 em 2 dias. Eu fico de olho. Por quê? Porque tem maldade no desenho. Porque o desenho está ensinando o meu filho a se vestir de um monte de coisa para o Halloween. E isso dos básicos de uma criança de 2 anos. Tirando os outros terríveis que às vezes nós não estamos vendo. E nós estamos sacrificando a inocência dos nossos filhos. Sem ter entendimento disso. Achando que o sacrifício é igual eles faziam lá. Levantavam o altar a Baal. Queimavam tudo e jogavam as crianças vivas. O inimigo é mais sutil hoje, querido. Isso escandaliza demais. Mas ele vai sutilmente comendo a inocência do seu filho. E você, sem perceber, é o responsável sobre isso. Porque eu já falei isso várias vezes. Quando a gente chegar no céu, o Senhor vai falar, ué, deixa eu ver sua mão aí. Deixa eu ver suas obras. E não adianta você mostrar, olha, Senhor, olha essa igreja que eu cuidei de 5.000 membros. E aí o Senhor Jesus vai olhar para você e vai falar, cadê seu filho? Cadê sua casa? Cadê sua família? Era o seu primeiro lugar. Querido, é muito sério. Quando eu vi que o Senhor tinha me colocado, foi o Senhor que me designou para isso, para pregar aqui essa noite, me tomou de um temor tão grande, porque eu sei que é muito sério. Muito sério. Então, os pais têm entregado seus filhos, têm sacrificado.
Nós temos visto, sabe o quê? Uma geração de crianças abandonadas dentro de casa. Horas e horas e horas ali de abandono, querido. Não existe maior rejeição do que o abandono. O que eu falei agora há pouco. Às vezes nós achamos que, não, ele está ali quietinho no celular. Ô, querido, seu filho quer uma atenção. Seu filho quer que você ore, que você brinque, que você leia a Bíblia com ele, que você estimule ele. E eu sei que os dias são corridos. Ah, pastor, é tudo muito corrido. Eu sei, querido. Mas a sua família é o seu maior propósito. Assim como a sua aliança com o seu esposo, com o seu marido. Assim como honrar o seu pai e a sua mãe. Você que não é casado, assim, querido, a família é o primeiro propósito. Então, devido a não entender, a gente está vivendo isso. Mas infelizmente, querido, Baal tem reinado dentro de casas de cristãos. E nós precisamos abominar isso. Rejeitar isso. Buscar em oração. Falar, Senhor, me dá estratégia. Me ajuda a consertar. O mundo tem infiltrado coisas dentro de nós. Ah, mas está tudo bem, eu vou juntar lá se não der certo. Não, querido, o Senhor tem um jeito, a forma certa de fazer as coisas. E Ele quer que você zele por essa esfera que se chama família. Ele quer que você zele. Então essa noite, em nome de Jesus, eu quero que você abra a sua mente nesses dias para você entender que existe algo muito sério acontecendo no mundo espiritual. Não é só viver e deixar as coisas acontecerem. Não. Existem demônios que querem roubar a sua vida, querem roubar a sua família. Existem demônios que estão assentados no trono das esferas familiares. E nós, o Senhor deixou para nós, igreja. Fala para esse querido que está do seu lado. Fala, Ele deixou para você. Para destronar e tomar posse daquilo que o Senhor mandou. Quantos recebem isso nessa noite? Amém? Você pode se colocar de pé. Em nome de Jesus. E eu queria que você que está com a sua família, você se reunisse com ela agora para nós orarmos. E você que não está com a sua família, os líderes da igreja estarão te abraçando, representando a sua família. Feche seus olhos, comece a orar pela sua casa, pela sua família. Ah, querido, se você identificou algumas coisas, você já pode começar a falar, Senhor, eu rejeito toda a influência de Baal sobre a minha casa. Eu rejeito toda a influência de Baal sobre os meus filhos. Eu rejeito toda a influência, toda a entrada, todo o caminho de entrada de espíritos jebuseus sobre a minha família, sobre os meus filhos. Eu rejeito, Senhor, em nome de Jesus. Começa rejeitando. Começa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Todo espírito de rejeição, Senhor, que tem deturpado. Querido, você é autoridade. Começa a tomar posse da autoridade que o Senhor te entregou. Fala, Senhor, eu rejeito todo espírito de rejeição que possa ter entrado nos meus familiares através, Senhor, de uma disfunção familiar. Eu declaro que caia por terra agora em nome de Jesus, porque nessa noite eu me posiciono com autoridade em nome de Jesus. Senhor, e eu quero, ó Pai, me mover no espírito profético de Elias. Ei, Senhor, trazendo
reestruturação, trazendo alinhamento. Senhor, trazendo renovo e restauração de alianças em famílias. Senhor, se existem alianças, Senhor, enfraquecidas, nós declaramos, Senhor, a restauração. Em nome de Jesus. Senhor, se existem, Senhor, relacionamentos fragilizados, Senhor, nós declaramos que o Senhor venha fortalecendo, porque o Senhor deu autoridade. É na tua autoridade, Senhor Jesus, que nós declaramos o renovo. Nós declaramos, Senhor, famílias restauradas, famílias alicerçadas do Senhor, famílias cheias da tua presença. Senhor, famílias, Senhor, que zelam por aquilo que o Senhor deixou, e o inimigo não vai, Senhor, roubar aquilo que o Senhor colocou nos corações. O inimigo não vai roubar aquilo que o Senhor fez. E o inimigo não vai roubar se depender de nós, Senhor. Nós entramos, Senhor, nessa esfera, Senhor, para tomar posse, Senhor, dessa autoridade. Nós entramos nessa esfera, Senhor, para, Deus, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já determinou para os lares. Comece a declarar a bênção sobre a sua casa. A minha casa é uma bênção. A minha casa é estruturada no Senhor. A minha casa, ela está estabelecida no fundamento que é Jesus. A minha casa está alicerçada na rocha, porque eu estou construindo a minha casa na rocha. Ei, radarabababa, xere, cantarabarás, chore, darabarás, xere, darabarás, ei, radarabarás, xere, cantarabarás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos. Declare na minha casa. Na minha casa o Senhor é estabelecido. Na minha casa todo espírito de Baal é destronado, e a presença do Senhor reina. Na minha casa eu declaro, Senhor, eu declaro a paz. Na minha casa eu declaro em nome de Jesus. Os meus filhos, você que tem filhos, comece a profetizar sobre a vida deles. Os meus filhos serão profetas. Os meus filhos serão ungidos para as ações. Os meus filhos serão grandes nessa terra. Influenciarão aonde ninguém imagina. Chore, caire, darabababás. Serão grandes homens de Deus dentro das faculdades. Serão grandes homens, serão grandes professores dentro das faculdades, nas escolas. Influenciarão uma geração em nome de Jesus. Declare, declare, declare. Ei, radarabaraxere, cantarabaraçou. Que se levantem famílias, famílias estruturadas. Ei, radarabaraxere, cantarabarás. Ei, para anunciar a vida do Messias. Ei, radarabaraxere, cantarabarás. Ai, radarabaraxere, darabababás. Sou herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado com teu Espírito, fui adotado como filho, co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados com teu Espírito. Fui adotado como filho. Vamos declarar isso? Declare. O herdeiro com Jesus Cristo. Declare profeticamente. Declare, declare. Querido, você não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual nesse momento. Mais uma vez, diga: fui adotado como filho. Sou co-herdeiro
com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado com Mais uma vez, diga: fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados com teu Espírito. Bem forte, diga: clamamos Abba, Pai. ei, Clamamos Abba, Pai. cadê o sacerdote dessa noite? Diga assim, ó: nós somos teus. Aleluia, Pra sempre mais uma vez, diga: clamamos, clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus. aleluia, Pra sempre glória a Deus. A tua família é do Senhor. A tua família tem o sangue de Jesus sobre ela. Quantos dizem amém para isso? Ouça, Satanás não vai entrar de forma sutil na tua casa para destruir aqueles que são teus. Quantos dizem amém? Amém. Vai acabar a crise lá, emocional, em nome de Jesus. Eu vou falar de novo: vai acabar a crise emocional lá. Quanto tempo Jesus exerceu o ministério preparando os apóstolos aqui? Quanto tempo? 3 anos, né? Quantos são aqui convertidos há mais de 3 anos? Deixa eu ver. Casados, deixa eu ver. Uau, bastante gente. Eu vou pedir agora, na próxima, a gente vai falar assim: olha, na ficha de membro, viu, pastores? Põe o telefone do teu vizinho que é ímpio. Porque quando é crise emocional, nos acima de 3 anos, nós vamos ligar pro vizinho ímpio. E vão falar: vizinho, o quê? Qual é, mano? Tem um casal aí do teu lado, tem mais de 3 anos que conhece Jesus, tá numa crise lá. Vai ajudar nós. Por favor, aconselha eles. Tu vai passar vergonha. Quando você está entendendo isso? Você vai passar vergonha. Ouça, eu estou falando sério aqui, em nome de Jesus. Nós, pastores, de vez em quando nós andamos desse jeito assim, ó. Onde você foi, pastor? Foi aconselhar quem? O irmão de 20 anos de igreja. Pelo amor de Deus. O diabo está nadando de braçado por conta do orgulho bobo, da rejeição bobo, besta. E nós não estamos influenciando essa geração. Deixa eu te dizer algo. A tua família, ela existe para algo, para influenciar. De vez em quando, eu e a Bispa Kelly, quando começa a armar o ringue de boxe lá em casa, ou você não tem lá na sua? Eu falo para ela: vamos parar com isso, porque o nosso casamento, ele não existe só para essas diferenças. Nosso casamento é um casamento que ministra e cura outros casamentos. Como você está entendendo isso? Então, a gente tem um entendimento que o problema é as picuinhas são tão pequenas, porque a dimensão daquilo que Deus nos chamou é infinitamente maior. E eu quero te dizer uma coisa: olha bem no olho do teu esposo, da tua esposa. Se está aí do teu lado, fala: olha, vamos seguir o exemplo do bispo, da bispa. Vamos seguir o exemplo dos pastores. Fala assim: parou, hein? Fala: parou, em nome de Jesus. Nós vamos curar alguém. Vamos curar o vizinho. Fala assim: olha, fala assim para o seu esposo, para a tua esposa: ó, antes que a campainha toque, o vizinho vem aqui, me perdoa. Quantos dizem amém para isso, querido? Por quê? Porque Satanás está nadando de braçado. Cuide dos teus filhos.
A palavra de Deus em Salmo 127, capítulo 3, diz que filho é flecha na aljava. Amém? Quantos tem flechinha para lançar? Deixa eu ver, tem flecha para lançar? A flecha é boa? É boa. E o arqueiro é bom? Se você for no presídio, você vai ver que o arqueiro errou. Se você for no bar, você vai ver que o arqueiro errou. Se você for na área de prostituição, você vai ver que o arqueiro errou. Se você for na zona de tráfico, você vai ver que o arqueiro errou. O problema não são as flechas, são os arqueiros que lançam. Fala isso para a pessoa do teu lado. O problema está mais. O erro está mais na preparação da flecha. O problema está mais na pontaria do arqueiro. Aí tem gente que falou, preciso ir lá no Donato. Não é Donato não, irmão. É Bíblia. É palavra de Deus, é igreja. Você já imaginou tirar a igreja de você? O que aconteceria se a igreja não existisse? Como que seria a tua vida? Está entendendo? Querido, isso é algo muito sério. Nós estamos falando aqui, nós estamos entrando no ano de governo e nós vamos falar de esferas que a igreja deveria ter influenciado e ela entregou na mão de Satanás. A religião, ok? Que fala sobre a igreja. Quando essas picuinhas que tem dentro de igreja, eu tenho que falar isso aqui, né? Entre irmão. Uma vez Davi foi lá levar o marmito para o irmão, viu o exército de Israel sendo assolado. E o irmão dele falou: o que está acontecendo? Ah, um gigante lá. Falou: não, quem quer ser circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? O irmão falou: quem que é você, rapaz? Eu estou aqui, eu sou guerreiro do exército, estou com medo, você não vai estar com medo? E o irmão tentou arrumar problema com Davi. Aí Davi falou: meu problema não é com você, meu problema é com o inimigo. Eu não vou dar moral ao que você está falando. Eu vou fingir que eu não ouvi. Fala para o teu irmão assim, ó, quando você falar alguma coisa para me ferir, eu vou fingir que eu não ouvi. Porque o meu problema não é com você. O meu problema é com o inimigo. Quantos estão entendendo isso? Porque senão a religiosidade entra e quebra. Vou embora desse lugar. Eu já falei para os pastores, falei lá no Hortência domingo. Nós vamos criar uma regra aqui, o quê? Porque toda vez que as pessoas chegam, a gente faz uma festa, não faz? Não faz festa? E quando vai embora, mal manda uma mensagem. A gente tem que ficar dando falta. Então agora, o que eu gostaria que acontecesse? Toda vez que for sair da igreja, tem que falar com os pastores. Eu vou falar de novo. Toda vez que falar, eu vou embora desse lugar, com beição desse tamanho. Tem que falar com os pastores. Vou embora desse lugar. Entenda, primeiro, antes de sair, fale com os pastores. Regra avivar. Diga amém para ele. Segunda regra avivar. Vai orar 30 dias antes de sair. Vou falar de novo. Segunda regra avivar. Vai orar 30 dias antes de ir embora da igreja. Por que eu estou dificultando a tua vida? Porque eu te amo e todo mundo ama você. Terceira regra avivar. Quando for embora, vai sair na ceia e nós vamos orar te enviando para você ir embora. E nós vamos falar: você está indo, nós estamos tristes porque nós amamos você, mas você decidiu ir, nós vamos te abençoar. Quantos estão entendendo isso? Amém? Sabe por quê? Porque nós queremos viver a igreja de Jesus, né?